Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, os encarnados e os desencarnados. E que esse estudo seja proveitoso para todos nós e para as pessoas que acessarem esse tema posteriormente. O tema solidão, vazio existencial e amparo espiritual é um tema atualíssimo, principalmente porque nós estamos findando o mês de fevereiro, quando nós abordamos os temas relativos ao carnaval. Falamos, das questões do carnaval, das opções que nós teríamos nos dias de carnaval, do orai e vigiai, naqueles dias tão trevosos que se tornaram, com o passar do tempo e atualmente mais ainda. E a solidão vazia existencial provavelmente nesses dias de hoje, nestas semanas pós-carnaval, é uma energia que deve estar habitando o coração de muitas pessoas. Então resolvemos trazer a luz da doutrina espírita e também a perspectiva do amparo espiritual, que nunca falta. Uma pesquisa que eu só coloquei um print rapidinho para que vocês pudessem ver que 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas na humanidade vivem problemas de saúde mental, segundo a OMS. Isso é um dado de 2025. Essa reportagem está na CNN no dia 3/9/25. E ela fala que países ainda destinam apenas 2% do orçamento da saúde a essa área de saúde. 2% apenas, tendo em vista que a nossa sociedade hoje medica e trabalha, dá assistência à saúde na base de medicação e algumas poucas terapias. Então, 2% em cima de um tratamento insuficiente, segundo o olhar da doutrina espírita. Necessário, mas insuficiente. A solidão aumenta o risco de morte, independente da saúde física e mental. Também com dados. Segundo a OMS, transtornos de saúde mental como a ansiedade e a depressão são altamente prevalentes em todos os países, no mundo todo. Países e comunidades afetando pessoas de todas as idades e níveis sociais. Níveis de renda é a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo, gerando perda de qualidade de vida. Então, nós hoje vamos fazer um olhar, porque a doutrina espírita, como nos falou o Virgílio, num estudo há poucas semanas atrás, ele nos relembrou que a doutrina espírita, a gente pode abordar um caminho, ou outro. Nós vamos olhar o panorama da nossa humanidade hoje, principalmente a ocidental, que é a que a gente tem mais notícias, não duvidando que o lado oriental também esteja passando uns perrengues bem grandes, E nós vamos ter uma visão de o porquê desse sentimento de vazio existencial, de solidão, de depressão, de angústias. Então a humanidade ela está sob dores provocadas pela ruptura de estruturas psíquicas que fazem a função de apaziguar, de se tornar a pessoa resiliente, fortalecida. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar de outro jeito, eu vou tentar de outra forma. São energias integradoras, essas energias psíquicas que estão em ruptura. E essas energias têm a propriedade
de sustentar o indivíduo diante das incertezas da existência. Qual vida que não passa por incertezas? Qual de nós não temos incertezas? Por que algumas pessoas conseguem se sair melhor do que outras? Porque elas carregam alguns ingredientes, né? E ao longo desses séculos, essas estruturas que estão faltosas, que estão em ruptura, comunitárias, espirituais, simbólicas, afetivas, são estruturas que passam por essas energias, elas funcionaram como pilares de relativa estabilidade interior. Então, essas energias sustentavam de alguma forma as pessoas no passado. Tá? E quando elas se fragmentam, o ser perde as referências externas e internas, ela perde o referencial. No computador a gente fala assim, desconfigurou. Né? Quando desconfigura, você não sabe para que lado que você vai, o que está valendo, o que está contando. Desconfigurou, você perde o caminho. Esses dias está saindo as notícias de que uma brasileira descobriu o caminho por onde os neurônios são formados, onde eles nascem, né? É como se fosse o caminho que dá estabilidade para a pessoa funcionar, né? E também essas energias, eixo interno, eles perdem o eixo interno quando elas são ausentes, que dava o sentido de vida, o sentido de pertencimento e a direção, para onde que eu quero ir, para onde que eu vou. E o resultado foi o aumento crescente da solidão, da vulnerabilidade emocional, da sensação de vazio existencial, que vem atravessando gerações antes da nossa e intensifica na atualidade. Então, olha só, sabe-se que alguns problemas psiquiátricos são herdados também uma carga de potencialidade deles no DNA. Alguns problemas psiquiátricos, alguns problemas. Então imagina, isso que está sendo formado em gerações anteriores às nossas, o que os nossos antepassados vêm construindo no seu psiquismo para alterar, para encher os seus DNAs de energias, de cargas energéticas mentais, que agora nós estamos conversando à luz da doutrina espírita, para chegar no dia de hoje e me entregar um DNA. Minha mãe me entrega um DNA, meu pai me entrega o DNA dele e eu trago comigo, espiritualmente, as minhas cargas de inseguranças e de valores também. Então, seguimos atualmente e ao longo do tempo avançando em tecnologia. Avançamos em conforto, em eficiência de vida, né? Olha só, eu estou com conforto na mão aqui. Eu aperto um botão, o slide troca, né? Eu pego o telefone e converso visualmente em tempo real com alguém no outro hemisfério do planeta, né? Eu sei o que está acontecendo nos astros devido, né, em torno no nosso sistema solar, explosões no Sol, por conta dos avanços tecnológicos, eficiência, ampliaram-se as conquistas das gerações que vieram antes de nós até os dias de hoje. Mas enquanto crescemos por fora, algo esvaziando-se por dentro. Porque nós aqui, na atualidade, a não ser que fazemos parte de determinados nichos, não escutamos sobre avanços interiores. E nós vamos falar quais são esses avanços. Então, o que esvazia por dentro? É o vazio existencial. É ele que surge. O vazio, a perda do sentido da vida, que não está ligado a ter ou não ter conforto. Está ligado a outra coisa. Mas está ligado à ausência de transcendência. Então, se a gente for parar para pensar,
no nosso entorno, quando a gente entra nas redes sociais e escuta alguém falando de algo transcendente, dependendo de como ela falou, ela vai tomar crítica como se ela estivesse fora de moda, uma alienada. Olha o que ela está falando. É demodé falar de transcendência. Até então. Então a doutrina espírita, ela já tinha previsto esse fenômeno que está acontecendo no mundo desde sempre. A doutrina, o livro Obras Póstumas, que foi reunidas páginas, mensagens que Kardec não chegou a publicar, foi depois da morte dele, né? Na segunda parte, no capítulo 27, escrita em 1890, então tem 136 anos atrás. Eu sugiro a vocês, porque é uma leitura longa, são 20 e tantos parágrafos, eu sugiro que vocês entrem na internet e peçam o Google para trazer a página do capítulo 20, o texto Regeneração da Humanidade, onde está escrito exatamente o que nós estamos vivendo de uns tempos para cá, nos dias de hoje. E respaldado também pela Gênese, aí já está escrito por Kardec, em 1868, antes das obras póstumas, no capítulo que fala são chegados os tempos, né? Então eu proponho a vocês, eu estou colocando só como referência, depois deem uma lida, né, para vocês checarem cada parágrafo que foi escrito naquele tempo, nos anunciando do que iríamos passar nos dias de hoje e no que virá. Ainda no que virá. Então, um pedacinho de Obras Póstumas diz assim: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. Isso foi escrito em 1890. Hoje nós não escutamos tanto, porque é proibido, não pode se divulgar a quantidade, mas é estrondosa a conta, inclusive dos piquititinhos. Por quê? A criança que nasce cheia de vida, ou nasceria, ou deveria nascer cheia de vida, nasce cheia de vida, mas o que acontece com a vida dela? Esvazia o sentido também da criança, pela direção que ela está sendo dada a ela. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, olha o que está escrito, estarão riscados do número dos vivos. Quem são essas pessoas? Será que a gente conhece hoje pessoas assim? Ou pelo menos a gente tem notícia de pessoas assim? São os vivos mortos, as pessoas sem viço, esvaziados de vazio existencial, de sentido, né? Bom, são esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, olha, enquanto nós vivemos um momento difícil, e é de tristezas que a gente está vendo muitas coisas. Existem alegrias por uns lados, mas hoje nós estamos falando de solidão e de vazio existencial. Enquanto nós estamos vendo tristezas, lares sendo dissolvidos, as pessoas sem propósito. Outro dia eu ouvi uma entrevista que um entrevistador de rua mesmo fez para 2 jovens, tipo assim, meninos, jovenzinhos de faculdade.
ou talvez indo para a faculdade. Aí perguntou para um deles, para o rapazinho, qual que é o seu projeto de vida? Eu não tenho. Eu vivo o dia de hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que eu quero amanhã. Nunca parei para pensar nisso. Qual o seu projeto de vida? Nunca parei para pensar nisso. Nossa, na hora que a gente escuta, dá um aperto no coração. Porque se ele já tem, talvez 19, 20, 21 anos, e nunca parou para pensar nisso, quais são os meios que ele anda? Né? O que nutre todos os dias essa pessoa? Quais são os projetos de vida dela? Quais são as aspirações dela? Não tem. Mas vão acontecer as mudanças. Então, como chegamos aqui? Nessa situação, o que aconteceu para a gente ter chegado aqui? E para a gente saber, quando chega uma pessoa no consultório da gente, o que a gente faz? Assenta e vai fazer a anamnese. Né? Você olha tudo. No meu caso, eu converso com a pessoa. Né? Vou escutar, vou fazer perguntas para ela, vou observar a postura dela na hora que ela está me respondendo. Né? E muitas outras coisas. Então vamos analisar, voltemos no tempo. Às vezes a gente pergunta, e lá atrás, como era? E olha, pela área da psicologia nós sabemos que tudo o que aconteceu na nossa infância, na mais tenra infância, até dentro ainda do ventre da nossa mãe, está registrado no nosso inconsciente, muitas vezes fazendo pressão, como se fosse o feijão cozinhando dentro da panela, trancado, fazendo pressão lá fora, que se manifesta nas nossas atitudes, na forma que a gente encara o mundo, nos gatilhos que nos deixam fora do normal, né, fora do ponto de equilíbrio, e às vezes a gente nem dá conta. Então é preciso fazer um caminho para a gente poder fazer essa escuta. Como era a minha infância? Como eram os meus pais? Como eu vi os meus pais se relacionando? Como que eles se relacionavam comigo? Como era o olhar que eu recebia da minha mãe, do meu pai, da minha avó, de quem me criava? Era um olhar de aprovação? Era um olhar, né? Toda vez que eu ia ser consolada, eu tinha que comer alguma coisa? Como é que isso reflete na idade adulta? Então, voltemos no tempo. Observem essa imagem. O que nós podemos ver? Podemos ver muitas coisas, né? Cada um vê uma coisa diferente. Mas, a princípio, estamos vendo um grupo de pessoas de um tempo bem para trás do nosso. E nesse grupo nós estamos vendo crianças, mulheres, homens de meia idade, estamos vendo idosos, estamos vendo uma postura diferente, eles estão fazendo alguma coisa, né? Quando a gente olha essa imagem, dá uma coisa ruim ou uma coisa assim, curiosa, uma coisa interessante dentro de nós? Eu suponho, a não ser que existam registros aí problemáticos no inconsciente, mas eu suponho que deve dar uma sensação interessante, de curiosidade, de pertencimento, não é? As armas estão ali no chão, a fogueira está ali acesa, eles estão com os braços elevados, todos ali se veem, não é uma posição quase como a nossa aqui, né, onde todos se veem. E o que é essa imagem? Ela representa uma comunidade. Eles têm a fogueira no centro, e a fogueira para essas comunidades antigas, para essas pessoas, ela tinha um valor subjetivo, transcendente, importante.
ela normalmente era colocada no centro das casas, tinha um lugar onde fazia fogueira. No tempo que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha revista, não tinha YouTube, não tinha nada. As famílias, no final da tarde, do dia, elas se reuniam, porque não tinha conforto nas residências. Então eles acendiam um fogo e eles se reuniam ali para falar sobre a vida, sobre o que tinha acontecido naquele dia, ou dos perigos que estavam por chegar. Os mais velhos passavam as orientações para as pessoas, e assim o ensinamento era passado de boca em boca, né? Porque não tinha escrita. Então essa fogueira, ela representava o centro, ela representava, na Grécia, uma deusa que chamava Héstia. Era a deusa que estava ligada à proteção, à iluminação. Tá? Lá na Pérsia, essa fogueira chamava-se luz. Eu escrevi errado, em memória eu não sei. Era uma luz da verdade. Luz da verdade. Não é, gente? A luz, ela ilumina o que está obscuro, o que está escondido, o que está na escuridão. Então ela era a luz da verdade. Ela era acesa nas casas, nos ambientes de cultos religiosos, né? Em Roma, ela estava indicada no local das lareiras, que falavam que os seres que protegiam aquela casa, aquela família, chamavam-se lares. Os seres chamavam-se lares. Por isso, o nome lareira. Porque era um local sagrado onde a família assentava para conversar, para reunir, para fazer as suas orações. O fogo, ele queima. Olha os significados, gente. Onde que nós... Eu estou pegando um significado de uma fogueira do passado. Qual é o significado, a simbologia que existe para nós de tudo o que nos cerca? Por que escolhemos as coisas? Qual é o símbolo das nossas escolhas? A gente precisa de fazer isso. Por que eu estou escolhendo isso? É só porque é moda? Opa! Nem sempre eu vou porque é moda, né? Eu vou acompanhar um trio elétrico? É moda? Não. Então, o fogo queima, ele purifica. Quando ele queima, ele purifica. O que ele deveria purificar? Colocava para queimar. É o simbólico. Enquanto o ser ainda não consegue subjetivar, ele precisa do concreto, né? Ele derrete. O fogo derrete, então ele transforma uma coisa em outra. O poder dele. Ele ilumina, porque ele revela, não é? Você acende o fogo ali, ilumina, revela o que estava obscuro. A fumaça, eu vi isso tão interessante lá eu vi muito na China. A gente foi visitar muitos templos, eles colocavam os incensos, e é tão bom a gente chegar sem preconceito, para a gente abrir um espaço, esvaziar um pouco a nossa xícara, para a gente entender como que o outro trilha o caminho do sagrado dele, né? Então, quando eles acendem o incenso, eles fazem a oração e eles imaginam, visualizam que a fumaça é como se fosse o pedido dele materializado, né? Subindo para o cosmo. E eu pergunto para vocês, será que os bons espíritos não podem transmutar isso aí e levar como um pedido de socorro ou de agradecimento? Pode. É o nível daquelas pessoas. Não estou falando que é pior ou melhor. É como eles lidam com as potências da natureza,
né? Então é a simbologia aí, tá, gente? E aí, eles tinham o quê? Uma ligação com o sagrado. A palavra sagrada hoje, existem até algumas frentes que falam que é uma palavra que não pode falar. É uma palavra do demônio, né? Se a gente for procurar a tradução de demônio, a gente vai ver que não é tão ruim assim, não. Nós é que transmutamos a imagem do demônio com o passar do tempo para poder reprimir aquilo ali. Então, no início da civilização, o ser humano vivia envolto em rituais. A gente sabe disso, né? Rituais da colheita. Eles se reuniam para pedir às entidades proteção, para comemorar as colheitas, né? Eles faziam ritos de passagem pelas etapas de cada um. As celebrações da vida, quando nascia uma criança, quando morria alguém, um idoso, né? As súplicas em tempos de guerra pelas proteções. Hoje nós vivemos tanto guerras de armas como as guerras do cotidiano, contra os egos, contra o nosso ego também. A gente, se estivesse vivendo naquele tempo, estaria pedindo, né? Homenagem aos ancestrais, porque foi o caminho que eles fizeram que firmou a terra para que os meus pés hoje pudessem caminhar com mais segurança. Então, gente, havia medo? Havia. Hoje nós temos medo de ver? Temos. Havia medo naquele tempo? Havia, inclusive o período de vida deles era bem menor, porque os riscos eram muito grandes. Mas não havia isolamento existencial. Nós vimos ali e sabemos que é assim. Eles participavam uns aos outros. O que a comunidade estava vivendo, né? O homem se percebia inserido na natureza, no clã, no cosmo, no invisível. Ele não se sentia sozinho no universo. Será que eu poderia perguntar? Será que algum de nós, encarnados e desencarnados, né, e os que estão nos escutando agora, será que você já se sentiu sozinho alguma vez? Não no universo, mas sozinho. É um sentimento muito ruim, né? Eu já me senti. Né? E aí, gente, passa o tempo. Aquela fusão, né? A humanidade vai caminhando e eles tentando evoluir, olho por olho, dente por dente, né? Eu estou falando do ocidental, né? Aquelas coisas assim, muito rudes ainda, né? E Jesus chega falando de uma outra perspectiva, falando do amor, falando do perdão. Era olho por olho, dente por dente, agora tem que perdoar. O cara deu uma flechada no meu pai, matou meu pai, eu vou ter que perdoar? Chega Jesus falando assim, mudando as perspectivas, amaciando os corações, as mentes, ensinando a olhar de um outro jeito. Jesus fazia igual quando a gente pega aquela fotografia que você tem que dar um ajuste no olho para enxergar 3D, né? Chama. Para você enxergar a imagem que está ali atrás daquele trem confuso, né? Jesus estava ensinando a ver a vida e a se comportar de uma outra perspectiva. E a solidão era, deixa eu falar aqui, então a justiça, ele apresentava um reino que até os seus discípulos, que viveram 3 dias com ele, de noite ele ia para Jerusalém, ele descia para lá, para Damasco, ele subia para Jerusalém, para ele ter tempo de conversar com os discípulos dele, que eram homens do povo, simples. Era igual aquele povo que eu mostrei no slide anterior, né? Pescadores, cobradores de impostos, pessoas como nós, pessoas do povo. Então ele mostra esse reino diferente, ele fala desse reino, e num momento de cansaço espiritual profundo do povo,
devido aos conflitos entre a política e a religião. E ele consola e cura. E curou. A solidão era mais social e política, e a opressão, por opressão, por injustiça, por medo e pobreza. Era sofrimento, né, gente, que eles tinham. Mas a vida comunitária era forte, então ninguém vivia isolado fisicamente. Mas, depois de Jesus, os séculos foram muito difíceis. A partir de lá, de onde ele nasceu, aquela confusão, porque aí entrou contra as leis mosaicas, os fariseus não entendiam, os saduceus não entendiam, os zelotes não entendiam, e os outros em Roma, né? Em Roma, comendo o povo, comendo a condição do povo, né? E aí a fé se institucionalizou. Roma oficializa o cristianismo mais ou menos 300, 400 anos depois. Na época que os cristãos têm que se reunir na catacumba, entre 150 e 200 anos depois de Jesus. Então, 300, 400 anos, eles já estavam no auge do sofrimento, perseguidos. E aí, o que houve com a fé? Porque então era Jesus. Se Roma colocou o cristianismo como religião oficial e começou a perseguir todo mundo que pensava diferente, como é que a gente vai ficar de bem com esse Jesus, com esse Cristo? Né? Não é natural, gente? E principalmente os que não conviveram com ele 300 anos depois, nem com os apóstolos. Pois se até entre os apóstolos, Maria, que viu Jesus pela primeira vez, não pôde viver com Pedro, porque Pedro foi preconceituoso em relação a ela, que era a mulher da vida, né? que teve os problemas dela, mas ela já estava transmutada, né? Não deixou. Imagina 300, 400 anos depois. Não ia gostar de Jesus, de jeito nenhum. E se Jesus vem, o que aconteceu com essa fé que foi institucionalizada goela abaixo, da forma que foi? Ela radicalizou-se, a fé. Então, houve perseguição de pensamentos, foi criados calabouços onde as pessoas eram jogadas para morrer. Fogueiras, quantos morreram queimados? A intolerância, a violência. A religião mistura-se ao poder, o cristianismo daquele tempo, que é um cristianismo mosaico, que eu quero abrir até um parênteses hoje, que a gente tome cuidado para que a gente não cobre de Deus e nem de Jesus uma resposta mosaica achando que a gente está exercendo o cristianismo de fato. Porque a gente pede por justiça, enquanto Jesus pede para a gente oferecer a outra face, para perdoar. Né? Então mistura-se ao poder, controla consciências, o homem se afastou dos valores espirituais. A religião que deveria libertar, aprisionou. E aí, gente, é mais do que nunca. A pessoa vem com uma injeção para dar no braço do menino, o que o menino faz? Puxa, rejeita. Mesma coisa, uma injeção de violência. O que houve com a humanidade que era ali ocidental ligada à religiosidade? Rejeição e ruptura. Então o homem moderno decide afastar-se da religião. Olha, nós estamos caminhando para os problemas existenciais. No início do século XIX, depois daquelas guerras todas, a confusão toda, surge um pensador, estou resumindo, tá, gente? Surge um pensador alemão, ele abandona a academia e vai perseguir uma ideia. O tal do Ludwig Feuerbach, não sei falar isso direito não, 1804, quando ele nasceu. Ele afirma que Deus seria uma projeção psicológica do próprio homem. Esse senhor starta
uma nova mentalidade para a humanidade. Ele é o trampolim, o apoio inicial. Pesquisem depois sobre ele. E em 1841 ele escreve um livro atacando o cristianismo. 10 anos depois ele escreve outro livro onde ele persegue a ideia de Deus e religião como um todo. Está parecendo com o que nós vivemos hoje? Você entra dentro das universidades hoje, não importa se são federais, se são particulares, você vai falar sobre Deus e sobre religião. Na academia, o espiritualismo, enquanto cientificismo, ele é combatido também. Junto dos pesquisadores, eles são marginalizados. E então, o que esse Feuerbach faz? Ele influencia quem? Karl Marx, Freud e alguns outros, que têm um olhar bem materialista. A gente vê Freud, a diferença de Freud e Jung. Freud foi muito importante, mas o Jung avançou um pouco mais, porque ele entrou com o lado de experiências, né? Ele chegou a ver reuniões de mesas girantes, ele só não teve coragem de colocar isso nos livros, que eu acho que ele ia ser apedrejado, praça pública, né? Mas ele avançou muito, é um querido Jung. A promessa implícita, então, era clara: sem Deus, o homem será mais livre, e sem a religião, o homem será mais feliz. Não é assim que a gente vê hoje? Olha os nossos jovens, sem Deus, sem religião, não tem nada, sabe de nada, e assim vai. Em Obras Póstumas, o que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus. Então, nós estamos vendo que aqueles foram espíritos que foram autorizados a reencarnar, porque eles precisam passar pelo processo de burilamento deles, mas eles trouxeram uma contribuição pesada para a humanidade. Então, o que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Nós não vamos citar nomes aqui, mas se por um acaso alguém se deparou com grupos depravados, degradados, espiritualmente falando, está incluído aí. Então, depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância de apego a tudo que é material. Ô, gente, é muito sério, não é? E só faltou desenhar. Então é uma ilusão, o homem sem Deus é homem feliz. Não é. O homem sem Deus não é um homem feliz. Porque nós vemos os bolsões da drogadição. A gente vê hoje o sexo desvairado, as pessoas, os jovenzinhos nas festas, que nós não vamos descrever aqui, mas todos nós sabemos, não é? Então, o homem sem Deus não é homem feliz. Sai a religião e o homem não se torna mais feliz. Porque a fé conforta, a fé confortava. Lembra das estruturas psíquicas reorganizadoras, que dava resiliência, que estruturava de alguma forma o caos da vida, mas as pessoas prosseguiam? Ela confortava, ela ajudava a fazer a travessia dos problemas. Existe um ditado que fala assim: nós não podemos acampar nos vales,
Nós temos que usar o vale como passagem. E aquelas energias psíquicas ajudavam o indivíduo a amanhecer no outro dia, não quero levantar da cama, vou levantar, porque eu preciso, não vou fazer spoiler, né? A gente vai chegar lá. Então, ajudava a fazer travessia pela esperança, pela temperança e confiança, que são as 3 filhas da fé. Esperança, temperança e confiança, numa força que protegia, tá? Assim, já que não tem amanhã, busco a felicidade na terra, vou gozar a vida. E aí, dinheiro, eu vivo em função do dinheiro, a beleza, a gente está vendo aí pessoas lindas, distorcendo as suas faces, os seus corpos. Eu fico me perguntando, e talvez eu tenha a resposta, será que quando elas olham no espelho, de fato elas acham que elas ficaram mais bonitas e harmônicas que antes? Por que nós temos que negar o envelhecimento se tudo na natureza tem entropia? Essa vida aqui é passageira. Tudo tem o processo de brilho e depois de envelhecimento, a entropia, não é? Sucesso, seguidores, viagens, glamour, mulher bonita, marido bonito, corpo perfeito, unha assim, unha assado, né? Moto isso, celular aquilo, selfies, grifes, bolsa. Consumo, só horizontalidade, consumo. E, consequentemente, frustrações. O que está acontecendo dentro do coração desse ser, dessa energia que move o coração? Um exército de pessoas desequilibradas. Porque são gerações. E ficamos mais doentes hoje do que no passado. Porque além das doenças físicas, que são somatório do que vai dentro da gente, ainda tem outra carga de doenças psíquicas, de relacionamento, de menos-valia, de baixa autoestima. Por quê? Porque existem padrões. Por que eu tenho que seguir padrão? Eu podia seguir padrão de Jesus, né? Da bondade, da beleza, da natureza. Então, Joana de Ângeles, no Homem Integral, no livro Homem Integral, ela fala sobre isso. No mundo moderno, os problemas se tornaram mais frequentes com essa ideia aí vinda, né? Desde aqueles iluministas lá do passado, mais coletivos, mais graves, mais destrutivos. Porque a sociedade moderna ela tem outros fatores de pressão, competitividade extrema, consumismo. Se eu não tiver aquilo que a minha amiga tem, sou feliz. Perda de valores éticos, nós estamos vendo quantas coisas, né? Porque eu tenho as minhas causas, eu passo por cima da maioria. Violência urbana, ansiedade coletiva, robotização do trabalho, sensação de inutilidade, isolamento emocional, medo social generalizado. Isso aí são termos que Joana de Ângeles usa no livro. Fiz um resumo, né, para poder sintetizar. E a Gênese diz, dentro do âmbito do amparo espiritual, grande, por certo, é ainda o número dos retardatários, mas que podem eles, contra a onda que se alteia, senão atirar-lhes algumas pedras. Nós estamos vendo na política do mundo todo as últimas pedras que eles estão lançando para tentar nocautear pelo menos o último,
Porque vai chegando uma hora e nós já estamos sentindo que isso vai virar. O taoísmo tem aquele símbolo, que é aquele círculo, né? Ele parece uma lagrimazinha assim. Um lado pretinho, um lado branquinho. E um está contido no outro. Aquilo gira. Começa do menor, ele começa pequenininho e vai abrindo. Quando ele chega no seu máximo, ele se transforma no início do seu oposto. Esse é o movimento do Tao. A providência divina trouxe ao longo de todos os tempos, todas as religiões, todas falaram da existência, da espiritualidade. Todas. E isso é providência divina, não importa qual linha. Todas falaram. Mas o homem fez questão de não ouvir. Então, grande por certo é ainda o número dos retardatários, mas que podem eles contra a onda que se alteia, senão atirar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que surge. Ao passo que eles se somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Porque a morte nos espreita e os espreita. Esses que têm, né, o poder na mão e sujiga o seu semelhante. A morte os espreita e eles não estão nem aí para saber que existe a morte. Não querem nem saber, nem eu, porque o que vem depois não vale nem a pena a gente especular. Deixa para Deus resolver. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas luta desigual, e é o que nós estamos vendo. Porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso da criatura, contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. Então, nesses textos, eu já vou fazer um spoiler para vocês todos, até vocês terem oportunidade de ler. O mundo não vai explodir, a terra não vai rachar, nada disso, porque a destinação dela é chegar a mundos felizes. Mas antes, vamos passar para a regeneração. Mas vai haver as mudanças dentro. Então, os Espíritos pedem para que a gente não fique olhando para o céu achando que Jesus vai vir numa carruagem resplandecente. Ele tem que vir de dentro agora. Ele precisa de vir, mas ele precisa de vir de dentro na mudança de atitudes. É o que vai nos devolver a sensação de estarmos amparados e de nos trazer o sorriso de volta. A vida é maior e vai muito além da existência. Providência divina e amparo espiritual. O que vocês acham dessa imagem? O que acontece na coletividade aqui? Um a um, mas o todo, o que está fazendo? Essa é a natureza, gente. São nossos irmãos de um nível do reino um pouco menos desenvolvido do que nós. Mas estamos todos obedecendo a uma lei divina que é imutável. Precisamos buscar a luz. Olha os nossos amigos e irmãos girassóis. Cumprindo, né, o determinismo deles. Eles não têm livre-arbítrio, têm determinismo. Nós temos livre-arbítrio. Por isso que estamos nos candidatando a no futuro nos tornarmos seres angelicais. Mas por enquanto precisamos de aprender a ser bons seres humanos. Quem busca a luz encontra a direção. Olha só a direção. Estão todos voltados para a mesma direção. Ninguém sem rumo. Não tem ninguém desbirucado, né? Roteando. Viktor Frankl, Em Busca do Sentido da Vida, é o livro dele. Ele escreve enquanto ele está ali vivendo, né? Lá dentro daquele Auschwitz, né? No campo de concentração. Por que ele não morreu? Ele começou a observar também alguns que não morriam. Eram preferidos por Deus? Não.
aqueles que encontravam um propósito, um sentido para continuar vivendo, tinham mais chances de continuar vivendo, tinham mais chances de resistir psicologicamente. Olha as energias psíquicas, para dar resiliência, agregar o psiquismo do indivíduo às condições desumanas. Então a motivação não era, como Freud foi discípulo lá do Ludwig Feuerbach, não era o prazer e nem era o poder a motivação daquelas pessoas que estavam ali dentro. Era o sentido da vida, metas, objetivos, mesmo que fosse pequenininho. E o Viktor Frankl, o que puxava ele era a lembrança da esposa. Ele não sabia nem se ela estava viva, mas era essa imagem que ele perseguia. Eu vou tentar sobreviver para poder encontrar com ela de novo. É o sentido da vida dele, lá dentro passou a ser isso. Eu vou achar então uma outra vida, uma outra forma de sofrer. Eu não preciso sofrer para morrer. O meu sofrimento pode ser diferente. Ele pode ser um sofrimento que me ajuda a fazer a travessia. E conseguiu. E depois introduziu a logoterapia, que é a técnica, o tratamento através do sentido da vida. Então, hoje, pelo amparo espiritual, a quem nos escuta, se você ainda não sabe qual é o sentido da sua vida, não importa. Hoje é o dia de você começar a meditar sobre isso. Qual é o sentido da minha vida? Escreve. Se não vem uma resposta imediata, porque nem todas as respostas são imediatas, comece a escrever. Comece a se perguntar e vai viver. E o nosso cérebro, o nosso inconsciente sabe tudo. Na hora que a gente estiver menos imaginando, faz assim, puf, o feijão que estava lá dentro da panela de pressão, ou a pipoca, né, o piruá, o milho que estava lá dentro, esquentando, ele, puf, ele se transforma. O meu sentido de vida é trabalhar a beleza. O meu sentido de vida é me modificar nesse aspecto da minha personalidade. Então eu vou ser resiliente, eu vou prestar atenção no meu comportamento. Eu vou observar os pontos gatilhos. O meu sentido de vida é cuidar de alguém que sofre. É trabalhar com a arte, é ensinar, é estudar, é pesquisar. Qual o sentido da vida de Einstein, né? Então, alguém, um projeto, um sonho, eu vou permanecer porque eu quero ser o testemunho disso. Eu quero testemunhar e ele testemunhou. Olha, gente, a luz está atrapalhando aqui, essa imagem é tão linda. É uma casa em ruínas e a natureza nasceu sobre ela, é a providência divina. Deus não escolhe só as casas que estão perfeitas, Ele escolhe qualquer que se permite, que a gente não vai capinar, né? Ah, não, vou tirar a semente da flor, eu vou tirar a semente da bondade, estão tentando me julgar que esse negócio está muito mimimi. Que é a modinha hoje, né? Então, olha que lindo. A natureza, ela vai crescer e Deus vai trazer o amparo espiritual para nós em qualquer situação que nós nos encontremos. Em frangalhos, depois de ter errado muito, não tem problema, o importante é recomeçar. E o caminho da cura é a busca sincera pela transcendência. Comece a se questionar, comece a perguntar pela vida, busque leituras, busque pessoas que transitam nessa energia, nesse grupo. Busca pela essência da vida, pelo conhecimento espiritual. Pergunte-se, quem sou eu? Eu sou um ser criado por Deus, a caminho da luz, me encontro Daphne. Hoje eu estou estagiando com essas pessoas na minha vida, tive esses pais, tive esses avós, tenho essa seara, tive esses filhos, tenho essas aptidões e estou a caminho da luz. No futuro eu não estarei Daphne, estarei outra, outro nome, com tudo o que eu conquistei de experiência aqui, sabendo o que eu quero e o que eu não quero mais. De onde eu vim? Da criação divina. Eu sou uma centelha da bondade de Deus para aprender
a me desabrochar em toda a possibilidade que as vidas me oferecerem. E graças à doutrina que nós temos essas respostas, que foram trazidos os livros, né, psicografados, ditados pelos espíritos. É como se fosse o aluno que quisesse ver a matéria que vai cair na prova, né? Nós já temos a matéria que cai na nossa prova de vida. A doutrina espírita está cheia de livros, a própria codificação. E para onde eu vou? Eternamente, para os mundos felizes e para o que houver depois. Amparo espiritual, a lei divina gravada na consciência. A consciência é vista como a voz de Deus em nós. Orienta-nos sobre o bem e o mal. Observe os seus sonhos. É o seu inconsciente muitas vezes falando com você, te dando orientações. Observe os seus sonhos, às vezes são os seus protetores, te recomendando, te encaminhando, te ensinando. Às vezes são seus acompanhantes espirituais, te mostrando o que vão fazer com você. Foge daquelas condutas, foge daqueles grupos, acha novos grupos, busca outros nichos. Amparo espiritual, as leis naturais, as leis morais e físicas que regem o universo, ensinam por meio das consequências naturais de nossos atos a lei de causa e efeito. Se eu dou um soco na parede, a parede vai dar um soco na minha mão. E tudo que eu fizer vai retumbar de volta para mim, vai ecoar de volta para mim. E que eu faça coisas boas, que é como se eu rasgasse um travesseiro de pena no alto de uma montanha, que caiam bênçãos e não mazelas nos corações. Como que eu vou catar essas penas depois? As de bênçãos eu não preciso catar, mas as negativas eu vou ter que refazer o meu caminho com cada pessoa a quem eu prejudiquei. É a lei de causa e efeito. As experiências da vida são os desafios, as dores, as alegrias. Elas funcionam como instrumentos educativos. A criança, quando toma bomba, não deveria repetir a lição? A gente vai na autoescola. Se a gente erra, a gente não passa. Você não tira a carteira. Então são as dores. Vamos repetir. Vamos fazer de outro jeito. Até aquilo ser natural e a gente fazer. As alegrias funcionam como instrumentos educativos para nosso crescimento, reencarnação, a oportunidade. A seara é aqui, não é lá no mundo espiritual, é aqui que nós vamos, dentro desse esquecimento relativo no qual a gente nasce, trazer pela naturalidade as boas atitudes. Elas precisarão ser naturais na gente. No início é forçado. Eu vou fazer porque eu sei que precisa e eu tenho que fazer porque eu tenho que me submeter. Mas depois não. Depois, os homens aí que quando o carro estraga, como é que é? O carro estragou, parou. Aí você tem que empurrar. No início é difícil, não é? Ele é pesado, no final você está empurrando com o dedinho. Porque entrou no movimento, não é? A criança, quando ela aprende a andar no início, ela está titubeando, de repente ela acha a marcha e vai. Somos nós, crianças espirituais, os bons espíritos, que vêm para nos trazer intuições, as suas presenças, os mentores espirituais, nos orientam, nos inspiram, fazem as pessoas que precisam de trazer um alento para nós, dar um telefonema para nós, um encontro, uma página que a gente abre ao acaso que não existe. Isso, gente, é amparo espiritual. Mas nós precisamos estar conectados com a transcendência. Senão a gente vai pegar aquilo ali, o que isso aqui tem a ver com esse problema que eu tive? Tudo, mas você não vê. Tem uma pesquisa que fala assim, o sapo está com fome. Ele está com muita fome e na frente dele tem um inseto imóvel. Ele é incapaz de perceber que aquilo ali é o alimento dele. Se o inseto não movimentar, ele vai morrer de fome. Então é a nossa infantilidade espiritual. A coisa está na nossa frente e a gente não enxerga. A gente fala, não, se for isso eu não quero. E a gente impõe condições para Deus. Olha, eu aceito ajuda só se ela vier daquele jeito. A nossa humildade ainda não chegou.
Então é preciso que o prego esteja machucando bastante para a gente ficar mais humilde e falar, eu vou ter que me submeter. É esse o caminho que eu preciso de cura. E o exemplo dos grandes missionários, né? Jesus, Chico Xavier, outros de outras nacionalidades, outras vertentes, o Buda, os encarnados que passaram pelas nossas vidas. Nós tivemos o privilégio de conviver com Divaldo, com Raul Teixeira, com Mário Barbosa, que nos ensinou a trabalhar no serviço social, humano, dentro da obra social, e tantos outros. E a proposta da doutrina espírita é colocarmos Deus em nosso âmago, entendermos que a nossa grande meta é a imortalidade e as experiências em cada vida, as experiências desabrocharão os nossos saberes. Então nós que já aposentamos, não vamos usar o álibi de que nós trabalhamos a vida toda para agora, desperdiçarmos o nosso tempo esperando a morte chegar e fazer só uma ou outra coisa, não. Porque nós estamos desperdiçando o momento de desenvolver coisas que nós não tivemos tempos antes. E que agora a vida nos oferece oportunidade. Desabrochar, saber. Na hora que a gente está ali fazendo uma coisa diferente, a gente é inspirado a achar um caminho. E às vezes vai ser depois que aposentou que vai desenvolver realmente algo que vai engrandecer a alma. Né? Compreender Deus para achar a felicidade. Através das experiências reencarnatórias, o ser vai descobrir o dom de amar, porque esse é o nosso objetivo na Terra. Nos autossuperarmos até que o amor seja natural e o perdão nas nossas atitudes. Ele vai descobrir as leis divinas dessa maneira. Deus conversa conosco através dos sentimentos e lapsos de consciência. Falei um negócio que tinha nada a ver. Preste atenção no que você falou nos lapsos, nos devaneios. É o seu inconsciente. Aprenderemos a orar para que as nossas disposições íntimas mudem. Orar. Jesus fala, pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Se não pedir, não obtém. É porque não está precisando. Se não bater, não abre nada, porque não está procurando nada. Né? E tem uma pessoa que fala que quando a pessoa perdeu a fé e que ela não sabe orar, porque isso tem demais, faça caridade. Porque a caridade produz ocitocina, que é o hormônio do contentamento, o hormônio do êxtase, a alegria interna. Senão a gente não precisa de fazer uma oração verbal, Pai Nosso, alguma coisa, sentar, falar bonito, não. Pode ser a caridade. Ela é a oração e ela nos reconecta com Deus. Então, buscaremos a caridade, que também é um dos caminhos de volta a Deus, quando perdeu-se a fé, porque gera o bem-estar, as ocitocinas. Cuidar da saúde, do lazer, dos pensamentos e buscar os dons. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o seu dom? Você desenvolveu esse dom? Vá buscá-lo, porque isso é uma senha importante para você desenvolver as suas aptidões. E seguiremos a nossa jornada no rumo da luz. Eu desejo a todos nós uma boa jornada. E muito obrigada.